Conta uma lenda que certa vez, numa terra distante, um sábio chinês e seu discípulo viajavam pela floresta quando avistaram ao longe um casebre. Ao se aproximar, notaram que, a despeito da extrema pobreza do lugar, a casinha ainda era habitada. Naquela área desolada, sem plantações e sem árvores, viviam um homem, uma mulher e seus 3 filhos pequenos. Com fome e sede, o sábio e o discípulo pediram abrigo por algumas horas. Foram muito bem recebidos e, a certa altura, enquanto se alimentavam, o sábio perguntou: "Este é um lugar muito pobre, longe de tudo. Como vocês conseguem sobreviver com tão pouco?" O chefe de família respondeu: "O senhor vê aquela vaca? Dela tiramos todo o nosso sustento. Ela nos dá leite, que bebemos, e também transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos o leite e o queijo por outros alimentos. E é assim que vivemos." O sábio agradeceu a hospitalidade e partiu. Nem bem fez a primeira curva da estrada, ele disse ao discípulo: "Volte lá, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício ali em frente e atire-a lá embaixo." O discípulo não acreditava o que havia ouvido. "Não posso fazer isso, mestre. Como pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo o que eles têm, e se eu jogá-la no precipício, eles não terão como sobreviver. Sem a vaca, eles provavelmente irão morrer." O sábio, como convém aos sábios chineses, apenas respirou fundo e repetiu a ordem: "Vá lá e empurre a vaca no precipício." Indignado, porém resignado, o discípulo voltou ao casebre e sorrateiramente conduziu o animal até a beira do abismo e o empurrou. A vaca previsivelmente estatelou-se lá embaixo. Alguns anos se passaram e durante esse tempo o remorso nunca abandonou o discípulo. Num certo dia de primavera, moído pela culpa, abandonou o sábio e decidiu voltar àquele lugar. Queria ver o que tinha acontecido com a família, tentar ajudá-la, pedir desculpas, reparar seu erro de alguma maneira. Ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar do casebre desmazelado havia um sítio maravilhoso com muitas árvores, piscinas, carro na garagem, antena parabólica. Perto da churrasqueira estavam 3 adolescentes robustos, comemorando com os pais a conquista do sucesso da colheita anual. O coração do discípulo gelou. O que teria acontecido com a família? De certo, vencidos pela fome, foram obrigados a vender o terreno e ir embora. Nesse momento, pensou o aprendiz, devem estar mendigando em alguma cidade. Aproximou-se então do caseiro e perguntou se ele sabia o paradeiro da família que havia morado lá havia alguns anos. "Claro que sei. Você está olhando para ela", disse o caseiro, apontando as pessoas ao redor da churrasqueira. Incrédulo, o discípulo afastou o portão, deu alguns passos e, chegando perto da piscina, reconheceu o mesmo homem de antes, só que mais forte e altivo, a mulher mais feliz, as crianças haviam se tornado adolescentes saudáveis. Espantado, dirigiu-se ao homem e disse: "Mas o que aconteceu? Eu estive aqui com meu mestre uns anos atrás e este lugar era tão miserável, não havia nada. O que o senhor fez para melhorar tanto de vida em tão pouco tempo?" "Naquele dia que vocês saíram daqui, aconteceu um desastre. A minha vaca Margarida caiu no precipício e ficamos sem o nosso sustento. Sem saída, tive que começar a terra, plantar e colher. Ia sempre à vila para vender o que eu colhia, porém continuavam me pagando muito pouco e eu comecei a achar que o meu esforço valia muito mais. Procurei por novas praças onde pudesse vender a minha colheita e encontrei praças que eu nem sabia que existiam. E pagaram-me muito mais do que eu estava acostumado a receber pela minha colheita. Com isso, passei a guardar algum dinheiro e sempre investia esse dinheiro poupado em mais plantações. E assim foi, até criar esse pequeno império que vós hoje vê diante dos seus olhos. Não chamem de zona de conforto, o que na verdade é zona de acomodação. Conforto é sinônimo de bem-estar, de satisfação, e é na zona de acomodação que existe o conformismo de levar uma vida estagnada, monótona e sem nenhum sinal de evolução. Portanto, saia da zona de acomodação, tenha metas, objetivos, disciplina e conquiste o êxito de ser uma pessoa sublime. Lembre-se de que, enquanto houver conforto e acomodação, não haverá revolução.